Vingadores, Eternos e X-Men juntos no UCM, isso mesmo, isso já está acontecendo, mas a Marvel tá deixando de lado por enquanto. Isso pode estar acontecendo mais rápido do que a gente imagina aí dentro do UCM, e a gente pode ter essa grande saga sendo adaptada pra gente, juntando essas três grandes equipes. O caminho que a Marvel tá traçando já está bem claro e eu vou falar disso aqui no vídeo com vocês hoje. Vamos falar sobre esse rumor e como que isso tá bem encaminhado para acontecer dentro do UCM, galera. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre esse grande rumor que surgiu para a próxima saga da Marvel, a saga que nós vamos ter, né, lá pra 2028, chamada, né, por enquanto aí pelos fãs de A Saga dos Mutantes. Vamos comentar sobre esse rumor, né, que diz que a gente terá a saga do Judgment Day, né, ou o Dia do Julgamento, adaptado no UCM pra gente. Galera, vamos comentar das possibilidades, né? Como que isso pode acontecer e eu vou, obviamente, contar pra vocês como que acontece essa saga nos quadrinhos. É uma saga bem atual, inclusive, aconteceu ali em 2022, então dá pra gente entender muito bem esse caminho que a Marvel tá traçando e, né, obviamente, a gente vai ligar os pontos pra saber se realmente isso pode acontecer no UCM. Então, vamos começar falando, né, sobre como que é essa saga do julgamento nos quadrinhos, o Dia do Julgamento, e também sobre este grande rumor, galera. Bom, é um rumor que saiu, né, há pouco tempo, saiu ainda nessa semana, né, e o rumor diz que realmente nós teremos, né, a saga aí de julgamento sendo por enquanto vai terminar, né, por aí, e depois disso nós já vamos ter a nova fase da Marvel, né, a nova saga da Marvel, começando ali na fase 7, e até então a gente imagina que seja a saga dos mutantes, já que a gente deve ter um filme de X-Men sendo lançado em 2028, né, e a gente deve ter toda essa questão de mutantes chegando de vez para o UCM. Mas como que é essa saga, né? Como que é essa história do Dia do Julgamento nos quadrinhos? Vamos lá, como eu falei, essa história saiu bem recente, né, saiu em 2022 pra gente nos quadrinhos, e o contexto, né, é que a saga envolve três grandes forças do universo da Marvel: os Vingadores, os X-Men e os Eternos. Os X-Men, inclusive, que na fase atual desse quadrinho, né, eles estavam em Krakoa, a grande ilha viva de mutante, né, onde todos os mutantes vivem ressuscitando graças ao protocolo de ressurreição de Krakoa. Bom, vamos começar falando sobre a descoberta dos Eternos na saga do Dia dos Julgamentos, né? Os Eternos, eles descobrem que sua função é eliminar os deviantes. E o Druig, né, que é um dos Eternos, ele assume como o primeiro Eterno. Ele decide que os mutantes de Krakoa são uma forma de deviantes. Então, né, ele declara guerra contra os mutantes nessa fase dos quadrinhos. Logo após, nós vamos para o ataque a Krakoa. O Druig usa a tecnologia dos Eternos para criar armas gigantes chamadas de Hex. São criaturas colossais programadas para destruir os mutantes de Krakoa, né? Krakoa, a ilha mutante, é invadida e os X-Men sofrem pesadas baixas, mas conseguem resistir devido ao seu protocolo de ressurreição de Krakoa, aonde, né, pra você que não sabe, em Krakoa, a ilha viva de mutantes, todo mutante que vive em Krakoa, né, e morre, por exemplo, ele consegue ser ressuscitado pelo poder da ilha de Krakoa, né? E agora a gente vai para o meio dos Vingadores. Os Vingadores entram no meio dessa história, né? Vamos lá. Os Vingadores, que atualmente têm como a sua base o Celestial Morto, que serve como um quartel-general para os Vingadores, eles tentam impedir essa guerra do Druig, né, dos Eternos contra os X-Men. Para deter o conflito, eles decidem reviver o Celestial Morto como uma entidade, né, chamada de o Progenitor. Eles dão o nome aquele Celestial Morto revivido como o Progenitor. Mas o plano dá completamente errado. Ao invés de ser uma arma de paz, o Celestial desperta como um juiz imparcial da humanidade. E nós vamos para o grande julgamento do Progenitor. O Progenitor, ele declara que vai julgar toda a Terra. Cada humano, herói, vilão e até civil comum será julgado individualmente pelo Progenitor. Ele aparece para as pessoas em formas diferentes. Por exemplo, né, para o Capitão América na história, ele aparece como alguém que ele respeita. Pra Jean Grey, ele apareceu como Scott, né? E, né, quem falha no julgamento do Progenitor morre imediatamente. Isso gerou, obviamente, um clima apocalíptico, já que bilhões de pessoas estavam em risco, né? E vamos lá.
os heróis e os vilões que foram julgados, né? Alguns exemplos importantes foram, por exemplo, o Capitão América, que foi reprovado no julgamento, pois apesar de ser um símbolo de esperança, ele não conseguiu inspirar, né, mudanças reais no mundo. Outro também foi o Homem de Ferro, que também foi reprovado por causa da sua arrogância e dos seus erros passados. A Jean Grey foi completamente aprovada pelo progenitor, pois mesmo tendo causado destruição no passado como a Fênix Negra, ela mostrou que busca se redimir. O Homem-Aranha também foi aprovado pelo seu constante senso de responsabilidade. Muitos civis comuns também foram julgados, mostrando que o evento não era só para heróis e vilões, anti-heróis, não, eram para civis, era para qualquer pessoa. Chegamos na batalha final da saga do Dia do Julgamento, né? Os Eternos, liderados por alguns dissidentes como a Cersei, o Ikaris, né? Os X-Men e os Vingadores, eles percebem que precisam se unir. Os heróis, eles lançam um ataque desesperado contra o progenitor, misturando ciência, magia e pura força bruta. Muitos personagens importantes morrem durante a luta, né? Morrem entre aspas, né? Mas os mutantes conseguem ressuscitá-los pela ilha de Krakoa, né? Já que a ilha tem esse poder de ressuscitar mutantes, né? E bom, o maior clímax da história é quando o progenitor, após ver os esforços desesperados da humanidade para lutar e se sacrificar, ele percebe que estava sendo injusto em sua avaliação. Ele então se auto-julga e ele conclui que ele mesmo falhou como um juiz. E o progenitor então se desfaz, encerrando a saga do Dia do Julgamento, né? E bom, as grandes consequências que essa história teve após isso, né, para os mutantes, foi que o segredo da ressurreição mutante, né, que Krakoa podia trazer qualquer mutante morto de volta à vida, é revelado ao mundo. Isso gera desconfiança e tensão entre humanos e mutantes mais uma vez, né? Os Eternos, eles ficam divididos entre os que apoiam o Druig, né, que era o Eterno que criou toda aquela questão, aquela guerra contra os X-Men, e os que agora se aliam aos X-Men e os Vingadores. E em relação à humanidade, ela ficou marcada pelo trauma do Dia do Julgamento, né, com bilhões de pessoas tendo vivido sob o medo de serem apagadas a qualquer segundo, né, cara? E bom, beleza, já explicou muito bem o que foi o Dia do Julgamento. Como que isso pode realmente acontecer na próxima saga da Marvel? Como eu falei, a próxima saga da Marvel vai ser a saga dos mutantes. E a gente já tem confirmado que os Eternos vão retornar para a próxima saga. Os Eternos não vão mais retornar para a saga do multiverso, né? Por enquanto eles só apareceram no filme deles e em What If, que é série completamente à parte, né, cara? É em outro universo ali. Então, cara, atualmente, dentro do 66, os Eternos só apareceram no filme deles. E a gente tem a confirmação de que eles não vão retornar mais pra saga do multiverso e apenas pra saga dos mutantes. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar até aqui no card pra vocês, onde eu realmente falei sobre isso, cara. Eu falei dessa possibilidade de a gente ter o Dia do Julgamento sendo, né, lidado. E como que isso realmente pode acontecer? Vamos ligar os fatos. Com os mutantes sendo introduzidos na próxima saga da Marvel, na saga dos mutantes, né? A gente, nada melhor do que a gente ter essa grande saga sendo adaptado. A gente ter a volta dos Eternos, uma importância para os Eternos, né? A gente tendo os mutantes sendo revelados pra gente, e inclusive essa pode ser a grande questão dos mutantes nunca terem aparecido por enquanto. Krakoa, a ilha perdida dos mutantes, eles podem estar lá desde, né, de sempre, sabe? A gente só não sabe. Então isso pode também ser adaptado. A gente já teria Krakoa sendo introduzido, né, que é um ponto muito importante aqui pra história. Os Eternos, que ainda estão na Terra, né? Vale lembrar que o Druig, se eu não me engano, ainda está na Terra, né? Então, se realmente o Druig ainda estiver na Terra, ele pode atacar os mutantes após os mutantes serem descobertos na ilha de Krakoa. E a gente pode começar essa grande história. Vale lembrar também que o Celestial, né, o Tiamut, que a gente tá vendo já em Capitão América 4, provavelmente a gente vai ver aí em outras produções, até porque ele está, né, sendo esse grande estopim para a questão de Adamantium dentro da Marvel. Ele nos quadrinhos se torna a base dos Vingadores. E a gente tem ele atualmente aí jogado. Então sim, também poderia acontecer. Principalmente os Vingadores indo para o Tiamut, pegando, né, o Tiamut como uma base, e isso acabaria com essa guerra, né, comercial entre os governos do mundo todo, que estão querendo o Adamantium pra si mesmo, com os Vingadores se apossando do Celestial Tiamut, falando, nada disso, ninguém mais vai roubar Adamantium aqui, a gente vai ficar nessa base. E os Vingadores não tem uma base por enquanto, não tem a Torre dos Vingadores mais. Então, poderia sim ser adaptado dessa forma. A gente já teria os Vingadores na base ali, né, os mutantes escondidos na ilha de Krakoa, os Eternos voltando porque descobriram a existência dos mutantes e querendo, né,
dizimar eles, da mesma forma que a gente viu no filme de Eternos com os Deviantes, até porque os mutantes são vistos como deviantes para os Eternos, né? E são mutações ali, então os Eternos também vão querer exterminar os mutantes e eles vão descobrir a presença deles em Krakoa, né? E isso tudo já se ligaria. Mas como que ficaria o progenitor, o grande celestial, né, juiz? A gente sabe que ele apareceu pra gente no final de Eternos, né? Tudo bem, vai ser adaptado diferente. Nos quadrinhos, o progenitor é o Tiamut, né? O celestial ali no meio do oceano. Mas não tem como ser o Tiamut aqui nos filmes, no UCM, porque a gente já viu o grande, né? Celestial juiz. A gente viu ele no final de Eternos. Ele, inclusive, pega a Cersei, né? Para o julgamento. A gente não vê mais nada disso, né? O julgamento já começou. Ah, então o julgamento já acabou. A gente não sabe como que funciona o julgamento aí do grande progenitor, do celestial juiz que a gente viu no final de Eternos, né? E esse julgamento com certeza vai ser continuado em algum momento. Como os Eternos só vão retornar para a saga dos mutantes, faria muito sentido que o julgamento fosse para a saga dos mutantes. Ah, mas você também já fez um vídeo e já saiu o rumor de que a gente terá, né, a saga sobrenatural sendo adaptado também na saga dos mutantes, na próxima saga da Marvel, né? Beleza, a gente pode ter isso, mas é o que eu falei com vocês. A saga sobrenatural da Marvel, né, como os Filhos da Meia-Noite e tudo mais, vai ser uma subsaga. Uma saga adaptada, cara, nas escondidas, como se fosse um meio urbano, um meio sobrenatural bem escondido. Isso não vai ter ligação com a grande questão de Marvel, né? Com a grande saga que a gente deve ter para a fase 7, 8 e 9, provavelmente aí fase 7, fase 8 da Marvel, né? E provavelmente a gente tendo esse retorno dos Eternos para a próxima saga, só fica ainda mais claro essa junção entre Eternos, X-Men e Vingadores. Fora que o julgamento, né, o dia do julgamento já começou em Eternos, então a gente precisa que isso termine. Como que isso vai terminar? Da mesma forma que termina nos quadrinhos, com X-Men, Eternos e Vingadores se unindo, igual aconteceu nos quadrinhos, e é o que deve acontecer na próxima saga da Marvel. Então eu acredito que esse rumor do dia do isso, até porque os Vingadores são a cara da Marvel nos cinemas por enquanto, e os Eternos vão continuar a sua história. Então eu acho muito mais provável essa saga adaptar esse encontro dos três, igual foi nos quadrinhos, igual eu expliquei pra vocês, e todas as informações, todos os detalhes dos quadrinhos já estão presentes atualmente nos filmes. É só juntar tudo, sabe? Comenta o que vocês acham que pode acontecer, se realmente isso pode acontecer aí nos filmes, essa saga aí do dia do julgamento, que já começou, né, em Eternos. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.